Salve minha família, salve molecada ligada no canal, beleza? Mano, blessed na voz. Para mais um devocional, para mais um momento com Deus, um momento de intimidade com Deus, beleza? Vamos para mais um dia? É só o terceiro dia, família, tá começando ainda. Hoje nós vamos ler Mateus do 16 ao 22. Olha que maravilha, olha que beleza, olha que maravilha. É só o terceiro dia, família. Vamos começar com aquela oração deliciosa, pedindo ao Pai que esteja conosco, pedindo ao Pai que preencha o nosso coração de uma tal maneira com que nós possamos sentir o refrigério, que nós possamos sentir a paz. Amém? Soberano Deus e eterno Pai que está nos céus, aqui nós te damos graças, Pai amado, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu santo nome, porque aqui nós vamos começar mais um momento, Senhor, contigo. Aqui nós vamos começar mais um devocional na tua presença, Pai. Nos dá a direção, nos mostra o que tu queres falar aos meus irmãos, o que tu queres que da minha boca saia aos meus irmãos, Pai amado. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Toma a direção desse momento para a honra e a glória do teu nome, para a honra e a glória do teu Filho amado Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Beleza? Como é que vocês estão? Tranquilidade máxima? Não estou vendo o comentário de vocês, tropa. Comenta aí, pede oração, vamos orar junto. Vamos fazer algum movimento junto, beleza? Tamo junto e misturado é nós. Vamos? Mateus 16. Vamos para mais esse momento maravilhoso. O fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem pedirem que lhes mostrassem algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, disse-lhes: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. Pela manhã, hoje haverá tempestades, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face dos céus, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, que deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-lhes pão. E Jesus disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: e por que não nos fornecemos de pão? E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: porque arrazoai-vos entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos tarde fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembras dos 5 pães para 5.000 homens, e de 4 alcovas levantates, nem dos 7 pães para 4.400 levantantes? Como não compreendestes que não vos faleis a respeito do pão, mas que vos guardareis do fermento dos fariseus e saduceus? Então, compreendendo que não disseram que aguardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. A confissão de Pedro. E chegando Jesus à parte da Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho de homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros dos profetas. E disse ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa parte aqui, galera, a gente teve um estudo aprofundado também em relação a isso, porque não importa que as pessoas dizem que ele é o Deus, ele é o príncipe da paz, ele é o sacerdote, ele é o salvador, mas e você? E dentro do teu coração?
quem tu dizes que ele é. É isso, tropa. É isso. É isso. E Simão Pedro respondendo disse-lhe: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Borjanás, porque tu não revelou a carne e ao sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra ligarás nos céus, e tudo o que ligares na terra ligarás nos céus. Amém. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir aos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tornando da parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse: Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ó, os princípios de Jesus devem ser levados às suas cruzes. Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Há muitas pessoas no dia de hoje ainda que são muito cheias de si. Ah, eu quero, eu posso, eu vou. E esquecem que Deus é o dono do ouro e da prata. Sem a permissão dele, não cai uma sequer folha de uma árvore. Louvado seja o nome do Senhor. Negue-se a si mesmo e siga a Jesus Cristo. Louve-o, trabalhe na sua obra, firmemente, cegamente, e o mais ele te acrescentará. Amém? Tamo junto, meu irmão. Porque aquele que quiser, pois que aproveita os homens ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. O que adianta, meu jovem, tu ganhar o mundo inteiro, tu batizar no Espírito Santo, tu falar em línguas, tu rodopiar, tu ganhar o mundo todo e perder a tua própria alma? Não vai adiantar de nada, meu querido. Não valerá de nada. De nada. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte até que venha vir o Filho do Homem no seu reino. E é isso que a gente espera como igreja, o retorno do Filho de Deus, o retorno do nosso irmãozinho, o retorno de Jesus Cristo, que vem para buscar a sua noiva, que vem para buscar a mim e a você, escolhido do Senhor. Amém? Eu espero e anseio por esse dia. Até lá, vamos vigiar, vamos ser cautelosos, vamos ser, como é que eu posso dizer, uma maneira assim bem na reta de falar. Vamos ser humildes, é isso, tropa. Humildade. Já te disse em outro vídeo que humildade não é sinônimo de pobreza, mas é sinônimo de você saber qual é o seu lugar e se colocar, se posicionar nele. Beleza? Pega a visão. Não vai levar, meu irmão. Vamos lá. Em verdade vos digo que alguns que aqui estão não provarão o céu de que reino vem.
a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, e seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto transpareceu como um sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se de Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém ouviram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém contais a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade vos digo, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. A cura do lunático. Perdoa, gente, o sono que eu tô meio já pra lá do que pra cá. E quando chegaram à multidão, aproximaram-se um homem, pondo-lhe de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho. É um lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxeram-lhe aos discípulos, que não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse-lhes: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E respondeu Jesus ao demônio, que sai dele, e desde aquela hora o menino sarou. Moleque, Jesus era o cara do momento. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nos expulsá-lo? Jesus disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha, mas estas casta de demônios não expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na glória, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. E ao terceiro dia ressuscitará, e eles se entristecerão muito. Jesus paga o tributo. E chegando a eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro e os cobravam as dracmas. E disseram: O vosso mestre não paga as dracmas. Disse-lhe ele: Sim. E entrando em casa, Jesus lhes antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o sexto dos seus filhos, ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios, disse-lhe Jesus. Logo estão livres os filhos. Mas para que não escandalizamos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abri-lo-lhe a boca, encontrarás um escáter
esta, estáter, toma-o e dá-o para mim e por ti. Aleluia. O maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegando-lhe os discípulos ao pé de Jesus, disse, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o seu menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não fordes, fizerdes como um menino, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em um nome um menino tal como este, a mim o recebe. Eu acho que é o princípio de tudo, né, galera? Acho que é o princípio de tudo. Acho que a minha modesta opinião é o mais alto princípio, o rei dos princípios, digamos assim, a humildade. Você tem que ser humilde, você tem que carregar com você a humildade, reconhecer, ser grato. A humildade é o princípio chave da vitória para todas as tuas lutas. Pega a visão, isso aí foi de Deus para tua vida. O grande foi que eu parei. Mas qualquer que escandalizar um destes pequenos que creem em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse o pescoço uma mó de azenha e em submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos, mas ali daqueles homens por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor que te entre na vida coxo e aleijado do que tendo duas mãos e dois pés sendo lançados no fogo do inferno. E se o teu olho te escandalizar, perdão, e o teu olho te escandalizar, e atira-o para longe de ti, melhor que te entre na vida com um olho só, do que tendo dois olhos sendo lançados no fogo do inferno. Vide não desprezai alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Quem vos parece? Se algum homem tiver 6 ovelhas e delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 100 ovelhas, perdão, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achar, em verdade vos digo que maior prazer tem por ver aquela que do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequenos se perca. O perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e arrepende-se entre ti e ele só. Se tu ouvir, ganhar-te a teu irmão. Mas se tu não ouvir, leva ainda contigo ou um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dizendo-lhe igreja, se também não escutar a igreja, considera-o como um gênio publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra está ligado nos céus, e tudo que está desligado na terra será desligado dos céus. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que puderem, isso lhe será feito por meu Pai. Perdão, galera. Que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor.
Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse-lhe: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Essa parte a gente já pegou a visão lá atrás, né, tropa? Tá filé, tá firme, né? Vai seguir. A parábola do credor incompassivo. Essa parábola é top. A gente também já estudou sobre ela. Muito boa mesmo, viu? Por isso, no reino dos céus, pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando-lhe a fazer contas, foi-lhe apresentar um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou-lhe que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Contudo, quando tinha para que a dívida se lhe pagasse, então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, se generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido pela íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo entrou em um de seus conservos que deviam 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se nos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes for encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, isso, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram clamar ao seu senhor tudo o que se passava, e foram declarar. Então o senhor, clamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias tu imediatamente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do teu coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Eita Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vocês entenderam aí, tropa? Vocês entenderam aí? O cara que devia pro patrão não tinha dinheiro para pagar, e fez com que o patrão se compadecesse dele, né? E o patrão perdoou a dívida, perdoou-lhe a dívida. E ele, por sua vez, foi até uma casa de um servo dele também, que ele devia, e o servo disse que não tinha dinheiro. E ele, podendo perdoar aquele servo, como o patrão dele fez com ele, não perdoou e jogou ele na prisão até que ele pagasse a dívida. Imediatamente as pessoas que ali ao redor foram contar pro patrão o que ele tinha feito, né? E o patrão foi lá com ele: meu irmão, eu não perdoei o que tu me devia, camarada. Por que tu não pode perdoar esse brother também, mano? Tá ficando maluco? Tu tem que pegar a visão, mano. Tem que pegar a visão pros teus dias se prolongarem na terra, cara. Tu tá fazendo o mal pro cara que eu acabei de te fazer o bem, cara. Forte, hein? Forte. Vamos lá. Acerca do divórcio. Ó, que Deus diz acerca do divórcio. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu na Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente, e curou-lhes ali. Então chegaram aos pés dele fariseus, tentando-lhe dizer-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher para qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aqueles que o fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse-lhe, portanto: deixará o homem teu pai e tua mãe, e unirá sua esposa, e se serão dois numa só carne. Assim, não vos mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram eles:
Então, por que mudou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, mas por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas aos princípios não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição ou por causa de outra cometida adultério, e o que casar com ela repudiada também comete adultério. E disse-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aquele a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre de mãe, e há eunucos que foram castrados pelo homem, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto? Recebe-o. Aleluia. Trouxe eles então alguns meninos para que sobre esses pudessem as mãos e orassem, mas os discípulos lhe repreendiam. Jesus, porém, disse-lhe: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Galera, essa parte do divórcio, eu costumo seguir o pastor Cláudio Duarte, que, na minha opinião, é um dos caras assim, sabe, mais PhDs em relação a divórcio, em relação a casamento. E tem uma parte que ele diz que a esposa se divorciou do marido e ambos continuaram seguindo o caminho de Jesus, mas eles não subiram na morte, eles desceram, foram para a porta do inferno e lá se encontraram, dizendo: Olha, tu por aqui, não foi tu que te divorciou de mim? A mulher disse para o marido e o marido disse: Não, foi tu que se separou de mim, que não sei o que e tal. Trocando em miúdos, o divórcio não é de Deus. O inimigo sempre vai habitar no meio da família. Você tem que ter discernimento, você tem que ter pulso firme para lidar com diversas situações em relação ao casamento. O que uniu Deus não separe o homem por motivo nenhum, família. Por motivo nenhum. Respeito, tá? Eu, Mano Blessed, respeito, mas não concordo. Porque a palavra de Deus é bem clara quando ela diz: que a quem Deus uniu não separe o homem. Beleza? Pega a visão, tu como sacerdote, pega a visão, tu como varão valoroso da tua casa. Cabe a ti a missão de levar e seguir o teu casamento adiante, assim como tu fizeste no teu voto, até que a morte vos separe. Louvado seja a palavra do Senhor. O mancebo de qualidade. E esse que, aproximando-se dele, o mancebo disse-lhe: mancebo é o jovem, tá, gente, na linguagem de hoje: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E lhe disse-lhes: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. Guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Olha a comparação que ele faz em relação a isso, minha família. Um camelo no fundo de uma agulha.
ele compara o camelo por conta das corcovas grandes e grossas, com uma minúscula agulha. Eu não sei se eu já falei para vocês nos vídeos anteriores, já acho que já, mas existe um demônio relacionado a dinheiro chamado Mamon que aprisiona a vida das pessoas. E o rico cada vez quer ficar mais rico e tendo mais dinheiro e mais e mais e mais e mais. E para esse, Deus dizia bem claro que vai ser difícil ele entrar no reino dos céus. Para um rico é mais difícil. Amém? Mas vamos que vamos, né, tropa? Deixa Deus falar aí no nosso coração. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem pode para salvar-se? Jesus respondendo, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso imposto, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós trouxemos tudo o que seguimos e recebemos. E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguirdes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver debaixo deixado casas aos irmãos ou irmãs do pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Eita! Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Lembra dos últimos serão os primeiros? Pega a visão. A parábola dos trabalhadores e das diversas horas trabalhadas. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que sai de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajuntando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-lhes para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu aquele que estava ansioso na praça, e disse-lhes: ide-vos também para a vinha, e dai-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, perto da hora sexta, a nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, entrou outro que estava ansioso, e perguntou-lhe: por que estás ocioso todo o dia? E disse-lhe ele: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: ide-vos também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha aos seus mordomos: chama os trabalhadores e paga-lhes a jornada, e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haveram de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai da família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu pagastes Ai, tropa, só um pouquinho que tá doendo demais no pescoço, meu braço estava demais. Ai. Mas se ele respondendo, disse-lhe a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não é lícito fazer o que fizer do que é meu? Ou mal o teu olho, porque eu sou bom?
Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros serão derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Louvado seja o Senhor Jesus. Aí, tropa, começou a me dar uma dor na costa aqui, mas vamos que vamos. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou da parte dos seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condenará-lo à morte. E o entregarão aos gentios, para que eles escarneçam, e açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximaram dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis que pedis-vos. Podei vós beber um cálice que eu hei de beber, e não batizados com o batismo com eu sou batizado? Disse-lhe ele: Podemos? Podemos. E disse-lhes ele: Na verdade, bebereis o cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles que a quem meu Pai o tem preparado. O quanto os 10 ouvirem isto, indignaram-se contra um dos irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhe: Bem sabeis que pelos princípios dos gentios são estes dominados, e os grandes exercem autoridade sobre si. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer a grande seja o vosso serviço. Em qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia! Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio para dar a vida dele em prol de muitas outras vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Bem como o Filho do Homem não veio a ser servido para isso. E saindo ele de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentando-se junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia: Para quem calastes? Eles, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, de nós. Jesus, parando, lhe chamou, dizendo: Que queres que eu faça? Disseram-lhe: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e 2 os seguiram. Acho que vai colocar, não sei. E quando se aproximaram de Jerusalém, e chegando a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e ao longo encontrais uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprende-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso foi
aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Direi à filha de Sião: Eis que o teu rei aí, aí te vem, manso e assentando-se sobre um jumentinho. E sobre um jumentinho, filho do animal se carga. Não entendi se carga. E indo os discípulos fazendo com que Jesus lhe ordenou, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos e disseram assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e os cortaram os ramos de árvores e os espalharam pelo caminho. A multidão que ia adiante e a seguir clamavam dizendo: Hosana. É isso? Eu viajei agora, pesado, família. Sentados em cima de árvores, espalhadas pelo caminho. Multidão acima de todos, então assim, vai dizendo: Hosana nas alturas, sim, é isso mesmo. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas nos castiçais e as candeias, e os vendiam pombas. E disseram estas e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele o templo cegos, coxos e os curou. Vendo então os principais sacerdotes que os escribas e as maravilhosas que fazia, e os meninos clamavam no templo: Hosana, filho de Davi, indignar-se. Ai, meu Deus, que dor na costa, Jesus. E disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? Jesus lhe dizem: Sim. Nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas pelo tiraste o perfeito louvor? E deixando-os saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e então colocou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse: Eu lhes em verdade vos digo que se só fareis o que foi direito à figueira, mas até que a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te do mar, assim será feito. E tudo o que mandares na oração, crendes, receberás. Aleluia, eu creio. Se dele estando já ensinando princípios dos sacerdotes aos anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade falas isso? E quem te deu a autoridade? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondendo disse: Eu também vos entregarei uma coisa, se ma disserdes também aos vossos direitos, com autoridade faço isto. O batismo de João, donde era dos céus e dos homens, e pensavam um com o outro. Deixa eu ver aqui, pensavam. Já estou morrendo de sono, não dormi nadinho. E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele no céu dirá: Então por que não crescentes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João Batista profeta. E dizendo ao povo, disseram:
Ele, porém, nem tinha, vos digo que aquela autoridade faça para. A parábola dos 12 aflitos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro filho, disse: Vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigiu-se ao segundo, falou igual modo. Respondendo ele, disse-lhe: Eu vou, senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disse-lhes o primeiro, disse-lhes o segundo: Em verdade vos digo que os publicanos e os meretrizes entraram diante de vós no reino dos céus, no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho justo, no caminho de justiça, e não o crente mais os publicanos e os meretrizes. O creram-vos, porém, vendo isto, nem todos vos arrependerdes para o crer. A parábola dos lavradores maus. Ouviu ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou de um valado, e construiu nele uma larga e eficiente torre. E arrendou-a uns lavradores e ausentou-se para longe. Ixi. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores apoderaram-se dos servos, fariam matarem o outro, e apedrejavam o outro. Pois enviou os servos em maior número do que os princípios que eles fizeram ali mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: Tereis respeito ao meu filho. Mas os ladrões, vendo o filho, disseram-lhe entre si: Este é o herdeiro, vinde matai-lo e apontai-vos na sua direção. É forte, tropa. Onde foi que eu parei? Apontai-vos essa herança. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram-lhe entre si: Este é o herdeiro, vinde matámo-lo e aponderamo-nos na sua herança. E lançando-se mão, arrastaram para fora dali, da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? O que fará aqueles lavradores? Disseram eles: Dará afrontosa morte de seus maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, porque que é seu tempo lhes deem os frutos. Disse-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa nova posta por cabeça? Olha. Ai, Deus de glória, tô morrendo de sono, tropa. Mas vamos continuar. Tá acabando, falta só um de si. E disse-lhe Jesus: Nunca lestes as Escrituras, a pedra que os edificareis
rejeitaram, essa foi posta por cabeça no ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e o maravilharam-se os nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. A quem cair sobre esta pedra, despedaçará-lo-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus ouviram essas palavras e entenderam que estava neles. Agora, e prendendo, receberam o povo, portanto tinham por profeta a parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tomou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é maravilhosamente a um certo rei que celebrou as bodas dos seus filhos. Os convidados para as bodas a este não quiseram vir. Depois enviou os outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado para os seus bons e cevados já mortos. Então, e tudo já pronto, vindes às bordas. Porém, eles não fizeram caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E outros apoderaram-se dos servos e os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encontrou-se enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então diz o servo: as bordas, na verdade, estão preparadas para os convidados. Não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai-os para as bodas. A todos esses que convidamos, que encontramos. Os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram-se todos quanto encontravam, tanto maus quanto bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. O rei, entrando-se para ver o monte daquele, viu ali um homem que não estava trajado com um vestido de núpcia. Então disse o homem: mas comprastes... Mas como... Cadê? E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E o Emanuel, disse-lhe o rei aos servos: amarrai-o de pé e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá prantos e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si e surpreenderam-se algumas palavras. E enviaram-lhe os seus discípulos e os Herodes, dizendo: com os herdeiros, dizendo: mestre, bem sabemos que os verdadeiros e ensinais do caminho de Deus segundo a verdade, e ninguém te dá, porque não olhas a aparência dos homens. E dize-nos, pois, que te parece. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse-lhe: por que me experimentas, hipócrita? Mostrai-me a moeda do tributo. E ele lhes apresentará um dinheiro. E ele disse-lhe: quem é esta Efigênia e os seus escritores e estas escritas? Diz-lhe também a César. Então ele disse-lhe: dai pouco a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e se retiraram. No mesmo dia, seguiram junto pelos saduceus e dizem não haver
ressurreição, e o interrogaram. Mas dizendo, mestre, Moisés disse, se morrer algum que não tenhas filho não tendo filho, casará com seu irmão com a mulher dele, e ressuscitará desordenância a seus irmãos. Cadê, meu Deus? Maravilhoso, deixou a mulher dos seus irmãos. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos morreram, também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual sete será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, eras não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque a ressurreição nem cansam, nem são dados em cansamento, mas serão como os anjos de Deus nos céus. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendo lícito o que não for de claro, dizendo, eu sou a Deus e Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Aleluia, é isso. Remudeceram os saduceus, reuniram no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e toda a tua alma, e todo o teu pensamento. E este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, mestre? Semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dentre dois mandamentos dependentes da lei e dos profetas. Ó. Cristo, filho de Davi. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo, que pensai vós de Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe Davi. Disseram-lhes ele, como é então que Davi em espírito lhe chamava Senhor, dizendo, disse o Senhor do meu Senhor, as sementes à minha direita estão compromissadas. E disse-lhes ele, como é que estão Davi no espírito lhe chamando o Senhor, dizendo, Senhor, Senhor, sentados à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por escabelo de teus pés. Davi, pois, lhe chama, Senhor, como é seu filho? E ninguém respondia, respondendo-lhe uma palavra, nem destes aquele dia ousou mais algum interrompê-lo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar por aqui até o 22. Amanhã tem mais, tropa. Mas é isso. Vocês veem, tropa, eu tenho uma grande dificuldade, não sei vocês, de quando eu começo a ler a palavra do Senhor, me dá um sono, me bate um cansaço, mas está repreendido em nome de Jesus. A gente tem que ser mais forte do que o sono, mais forte do que o cansaço ainda. Beleza? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, aqui eu te agradeço, Senhor, por esse tempo exclusivo, por esse tempo em unidade. Aqui nós tiramos, Deus, para te bendizer, para te louvar, para te agradecer, por dizer que só Tu és Deus, só Tu és santo em nossas vidas. Aqui eu te peço, Senhor, que abençoe a vida dos meus irmãos, abençoe a minha vida, Pai, que o nosso trabalho, o nosso propósito, o nosso ministério continue firme e forte para a honra e glória do Senhor, que nada venha nos abalar, que nada venha nos perder a nossa paz, mas se vier, Senhor, que caia por terra, lança fora todo e qualquer dado inflamável do maligno que queira vir diante de nós, diante da minha casa, principalmente, Deus maravilhoso. Abençoa esse momento, para a honra e glória do Teu nome, eu te peço e já te agradeço, pois eu sei que a Tua obra está feita, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Galera, esse é o terceiro vídeo. Se tu chegou até aqui no final e não é inscrito no canal, se inscreve aí, tropa. Dá essa moral pro Pai, beleza? É através daqui que a gente vai impactar e alcançar vidas e vidas e vidas. Vem muita coisa boa por aí, família. A gente tem um propósito, a gente vai trabalhar muito para que o canal possa crescer, se desenvolver e a gente possa, enfim, trabalhar exclusivamente do canal. Beleza? Obrigado a todos que chegaram aqui, que tiveram paciência de assistir esse vídeo do começo ao final. Hoje não foi muito explicativo, foi mais leitura.
Mas é isso mesmo, vai ter dias que vai ser assim, vai ter dias que não vai ser. Beleza, tropa? Agradeço a cada um, desde já e para sempre. Fica com Deus, que Deus adentre a tua casa, que Deus inunde teus lagares, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Tamo junto, é nóis, mano. Blessed é nós com vocês, beleza? Até amanhã, se Deus assim o permitir. Pega a visão.